Ezequiel capítulo 36. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga-lhes: Ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: O inimigo disse a respeito de vocês: as antigas elevações se tornaram nossas propriedades. Por isso profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: Eles devastaram e perseguiram vocês por todos os lados, de maneira que vocês se tornaram propriedade das demais nações e objeto de conversa maliciosa e de calúnia de todos. Por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor aos montes, às colinas, às ravinas, aos vales, às ruínas desoladas e às cidades abandonadas que foram saqueadas e ridicularizadas pelas demais nações ao redor. Assim diz o soberano Senhor: No meu zelo ardente, falei contra o restante das nações e contra todo o Edom, pois com prazer e com desprezo no coração, eles fizeram da minha terra a sua propriedade para saquear as suas pastagens. Por isso profetize acerca da terra de Israel e diga aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales, que assim diz o soberano Senhor: Falo com ciúme na minha ira, porque vocês sofreram a zombaria das nações. Por isso assim diz o soberano Senhor: Juro com a mão levantada que as nações ao redor também sofrerão zombaria. Mas vocês, ó montes de Israel, produzirão galhos e frutos para Israel, o meu povo, pois ele virá logo para casa. Estou com vocês e olharei para vocês favoravelmente. Vocês serão arados e semeados, e os multiplicarei, sim, todos os israelitas. Todas as cidades serão habitadas e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão férteis e se tornarão numerosos. Tornarei a povoar vocês como no passado, e os farei prosperar mais do que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei Israel, o meu povo, andar sobre vocês. Vocês lhe pertencerão, serão a herança de Israel, e nunca mais os privarão dos seus filhos. Assim diz o soberano Senhor: Como de fato dizem a você, você devora homens e priva a sua nação de filhos. Você não mais devorará, nem tornará a sua nação sem filhos, declara o soberano Senhor. Eu não permitirei mais que você ouça a zombaria das nações, e você não sofrerá mais a zombaria dos povos, nem fará mais a sua nação cair, declara o soberano Senhor. De novo, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, quando os israelitas moravam na terra que lhes pertencia, eles a contaminaram com os seus próprios atos e ações. A conduta deles era aos meus olhos como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com os seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. Por onde andaram entre as nações, profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: Este é o povo do Senhor. Mesmo assim, ele teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual o povo de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diga ao povo de Israel que assim diz o soberano Senhor: Não é por sua causa, ó povo de Israel, que farei essas coisas, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, declara o soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês
e os levarei a agir segundo os meus estatutos, e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal, e o farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que deixem de sofrer vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de vocês mesmos, por causa das suas iniquidades e das suas práticas detestáveis. Quero que saibam que não farei isso por causa de vocês, declara o soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó povo de Israel. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades, e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada. Não permanecerá arrasada aos olhos de todos os que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como um jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem, saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Assim diz o soberano Senhor: uma vez mais cederei a súplica do povo de Israel, e farei isto por ele. Eu o tornarei tão numeroso como as ovelhas, e como um rebanho consagrado, como o rebanho de Jerusalém nas suas festas solenes. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor.